Bom dia, Jacareí, 24 de maio, nesta quinta-feira você acompanha aqui com a gente como foram as votações na sessão ordinária de ontem. E ainda vamos conhecer o trabalho desenvolvido pelos Centros de Atenção Psicossociais da nossa cidade. E começamos esta manhã de quinta-feira trazendo a você o nosso giro de notícias da imprensa regional e nacional. Temos aí, primeiro, o site do jornal Diário de Jacareí, que fala que greve de caminhoneiros provoca corrida aos postos de combustível aqui na cidade de Jacareí. Nós temos ainda, hoje vamos mostrar para vocês algumas imagens sobre as filas que estão se formando nos postos, que já começam a sentir aí o desabastecimento, consequência da paralisação dos caminhoneiros em todo o país. Vamos à próxima manchete, jornal Vale. Greve provoca caos e deixa serviços à beira do colapso. Ainda sobre esse mesmo tema, o governo Michel Temer pede 3 dias de trégua, mas os grevistas decidem manter o protesto. A paralisação gera filas quilométricas nos postos da RM Vale, afetando também as linhas de ônibus, serviços, fábricas e supermercados. Mais uma manchete. Folha de São Paulo, governo, Câmara e Petrobras cedem à pressão de grevistas. Com a paralisação dos caminhoneiros, o preço do diesel será reduzido. Em São Paulo, 40% dos ônibus não circulam hoje. Vê que esse tema está dominando aí as manchetes da mídia. Mais uma, o estado de São Paulo, Petrobras cede e reduz preço do diesel para conter a greve. Corte de 10% vale por apenas 15 dias. Caminhoneiros decidem hoje o futuro da paralisação. Bloqueios afetam distribuição e alimentos ficam mais caros. Combustível some dos postos de gasolinas e 40% dos ônibus de São Paulo devem parar. Bom, tá aí, a gente já começa com esse é o tema, né, que está dominando aí as manchetes. Eu vou pedir, eu não sei se, eu vou pedir para a nossa equipe se a gente tem aí umas... Já a gente começar com isso, primeiro eu vou apresentar o Rodrigo, que está aqui, Rodrigo Vieira, mais uma vez com a gente aqui. Bom dia, Rodrigo. Oi, Elton, bom dia, Sibeli. Rodrigo que já sentiu na pele os postos de gasolina esvaziados por aí, né, Rodrigo? Eu, como vários cidadãos, né, a gente tem acompanhado essa repercussão do desabastecimento e não tem como fugir disso, né. Pois é, a gente tem algumas imagens aí que o nosso pessoal da produção fez. Aí você acompanha, a gente está vendo aí a rodovia, as filas. Essa é na Tamoios, olha aí, filas nos postos de gasolina. A nossa produtora, a Sônia Niara, fez essas imagens aí. Aqui já na cidade de Jacareí, as filas que estão se formando acabam atrapalhando também o trânsito. O desabastecimento nos postos de combustível é um reflexo do protesto dos caminhoneiros contra o aumento do diesel. Está causando filas nos postos da cidade. Os motoristas correram abastecer os veículos com medo de que o combustível desapareça das bombas ao longo da semana. E já falta gasolina em alguns postos aqui de Jacareí. Ontem vários postos já estavam fechados. Tá aí as imagens que chegaram pra gente aí pela internet. Muita gente colocando. Muito obrigado. É isso aí, vamos voltando. A gente vê aí, continua, né? Ontem à noite a cidade estava com muitos carros, né? Não tem gasolina, mas tinha muita gente porque as pessoas foram para a rua tentar abastecer, formavam filas, o trânsito ficava um pouco tumultuado. Vale lembrar também que a JTU reduziu a frota de ônibus adotando o cronograma utilizado aos domingos, quando o fluxo de passageiros é menor. Então também estamos com menos ônibus circulando nas ruas. Muita gente foi abastecer, quando chegava na sua vez, 2 pessoas, 3 pessoas na frente, depois de horas de espera, que foi o seu caso, não foi? Sim. Chega e não tem mais combustível e aí muita gente ainda continua sem combustível. Essa nota do Vale a respeito do caos, para mim caos é o que a política do governo federal tem feito em relação ao controle de preços através do dólar, vincular a política de preços de combustível, principalmente do diesel, vinculada ao barril do petróleo, ao dólar, para mim é uma política de caos. Essa é uma política caótica. E isso, consequentemente, vai gerar, além dessa greve, porque essa greve é o início de um outro vai desencadear outras manifestações, por exemplo, a dos portuários, que começaram desde onde já aderiram ao movimento dos caminhoneiros, pararam os portos, os aeroportos vão entrar também numa situação delicada a partir da tarde de hoje. Congonha já está com uma situação caótica, até essa manhã eles ainda têm
movimentação, fluxo de combustível para abastecer o aeroporto. Isso é uma consequência, para mim, no caso, o caótico é essa política econômica que está sendo adotada desde 2017, desde o final de 2016. Uma matéria que circulou hoje pela manhã no site, no UOL, mas é uma matéria da BBC Brasil. Ela descreve, inclusive, que o governo sabia, havia sido avisado dessa possível paralisação tem mais de um mês, que é o setor do transporte vinha se comunicando com o governo, alertando e, enfim, agora a gente está vendo aí o governo pedindo uma paralisação, pedindo uma trégua e tentando remediar essa situação. Há 2 meses, na verdade, eles estão se organizando, os caminhoneiros, para fazer esse movimento. Pode ter pego a gente de surpresa, mas o governo sabia disso, estava claro, já havia aberto um canal de diálogo. Exato, como você não sabe, você tem uma alta de 60% do preço do diesel de um ano para cá. Como é que você desconhece essa informação? Na verdade, o que acontece é que o governo federal, assim como outros políticos e governos também brasileiros, de estados e municípios, viraram as costas para a sociedade. Esse é o grande problema. Quando você não tem a discussão com a sociedade, você acha que está tudo bem, que você vive em um outro planeta, você vive em uma outra sociedade, você vive em um outro mundo. É o que essas pessoas vivem. Essas pessoas primeiro, muitos deles não andam de carro, né? Eles andam de helicóptero, eles têm outros meios de sobrevivência, que não os nossos. Eles navegam em outras nuvens que não a gente navega. Nós, sociedade comum, população em geral. Eles conhecem. Para esse tipo de gente, para esse tipo de pessoa, sabe, para eles pouco importa se a gasolina vai custar 10, 20, 50, 100 reais. Olha aí, Rodrigo, em alguns postos, né, a gente viu, você vai acompanhar aí, eu não sei se está acontecendo em Jacareí, mas a gente vê a repercussão em nível nacional de postos que estão aumentando o preço. No Rio de Janeiro, um posto chegou a cobrar R$ 9,99 pela gasolina. O João Paulo Machado, que está nos acompanhando aqui, ele supõe que vários postos fecharam esperando o combustível acabar em outros locais para reabrir depois com preço bem mais alto. Se isso acontecer, João Paulo, você pode denunciar esse posto de gasolina ao Procon. O Procon, na cidade de São Paulo, já fechou alguns postos que vinham praticando um preço exorbitante, aí, se aproveitando desse momento de desabastecimento. Isso é tema para denúncia no Procon, para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Isso não é permitido por lei fazer esse tipo de coisa. Isso é estelionato, né? Isso é estelionato. E aí você também, quando normalizar, não volte mais a um posto que está fazendo esse tipo de prática. Aqui em Jacareí o pessoal também, né, já chegou, algumas pessoas aqui da técnica falaram que pagaram ontem R$ 4,70 a R$ 4,80 o litro da gasolina. Então, além de você esperar horas para conseguir comprar seu combustível, você ainda vai pegar um preço bem alto por esse combustível. Isso aí. Bom, não, eu só gostaria de comentar o seguinte, que esse é um ponto, o combustível é um ponto que afeta todos os brasileiros. É nevrálgico. Né? Você pega a classe trabalhadora, você pega a classe média, talvez a classe dominante, a elite, talvez não, porque eles também não usam carro. Eles vão de helicóptero, enfim, usam outros meios. Mas é um ponto que afeta todos nós. Então é um ponto de convergência de reivindicação. Eu acredito que, claro, isso afeta, isso gera uma situação problemática no nosso dia a dia, de desabastecimento, enfim, mas é uma reivindicação, é uma pauta fundamental, eu diria, da política econômica que está sendo adotada de um ano para cá. Uma política equivocada, fala que a gente ouve sempre o discurso de que o Estado quebrou, o Estado está falido, não tem dinheiro, mas dinheiro para banco tem. Né? Dinheiro para subsidiar banco tem, bolsa banco tem. Isso, e como é que... Tá, vamos ser um pouco mais otimistas então, vamos pensar numa forma de subsidiar o combustível também? Por que não? Né? Maneiras existem, soluções existem, inúmeras. Né? O Estado não está quebrado. O Brasil é um Estado rico. Né? O Estado brasileiro é um Estado rico. Nós temos muitas condições. Tanto que nós somos a 8ª ou a 7ª economia do mundo. Não é à toa que a gente faz parte do G20. Falar que a Petrobras, essa política que está sendo adotada é para compensar a perda, isso é uma grande falácia. Uma grande falácia. A corrupção é dos males o menor brasileiro. Dos males o menor. Quem dera a corrupção fosse o único problema brasileiro. O grande problema brasileiro está na forma de você usar o fundo público, o dinheiro de todos, do orçamento. Você privilegia alguns em detrimento da maioria. O caso dos bancos é fundamental, é crucial a gente pensar num outro modelo de política que prevaleça para todos, para a maioria. Não dessa forma como está sendo colocado. Isso vai gerar, isso para mim é um começo.
Eu não estou sendo pessimista, não, estou sendo mais realista nesse ponto do que pessimista pode parecer. Eu espero que essa medida que foi anunciada pelo Pedro Parente, pelo presidente da Petrobras, de reduzir em 10%, isso aí faz Só água. Por 15 dias. Faz 15 água. dias. Exatamente. Não vai resolver o problema. Essa questão do CID também faz água, 1% não é nada. Nós temos 60% de aumento no último ano do preço do combustível, principalmente do diesel. É isso aí. Agora, o governo pedir tempo, pedir trégua, como trégua? Não tem guerra, não há guerra para ter trégua. Você tem que sentar, negociar e conversar. Mas, como eu disse, eu volto a dizer, quando o governo vira as costas para a sociedade, pouco a gente pode esperar. Pouco a gente pode esperar. Isso aí. Bom, hoje de manhã na rádio eu ouvi um comentarista que dizia: soluções técnicas existem várias, o que falta é comprometimento político e liderança para resolver essa questão. Bom, vamos voltar para a nossa Câmara Municipal. Tá aí esse problema do desabastecimento, é uma consequência, na verdade, de tudo isso que o Rodrigo vem apontando. Vamos falar um pouquinho sobre a sessão de Câmara que aconteceu ontem aqui na Câmara Municipal de Jacareí, no plenário. Rodrigo, tivemos projetos aprovados, como que foi a discussão ontem aqui na Câmara? Foram 3 projetos, né, que foram inseridos na ordem do dia, não teve nenhum projeto extraordinário incluído. Os 3 projetos foram aprovados por unanimidade, né? A única diferença é que o projeto de emenda à lei orgânica tem que passar por 2 discussões, né? Ontem foi a primeira, foi aprovado por 13 votos, a presidente vota nesse caso de proposta de emenda à lei orgânica. Os outros 2 foram aprovados por 12 votos. A gente pode, se a gente tiver algum GC para a gente comentar, mas enfim, o primeiro projeto que era um projeto do prefeito, né? Que regulamenta a execução de feiras livres feitas por particulares, não tem problema. Aqui em Jacareí foi aprovado uma medida que, para que um organizador, né, um particular faça uma feira de malhas, feira de produtos, enfim, diversos setores da atividade econômica, precisa ter um alvará de funcionamento, né, precisa ter uma empresa estabelecida aqui no município ou com uma filial aqui no município. E no projeto original tinha um ponto que repercutiu, inclusive nas discussões aqui em plenário ontem, que era a questão de um percentual, uma taxa que estava sendo inserida no projeto de 15% que o organizador do evento teria que pagar antecipadamente para fazer a feira, sobre o lucro. Sobre a presunção do lucro que a feira teria, né? Isso, exatamente. Como que ia aferir isso? Como que ia estimar um lucro? Como que ficou isso? Então, é complicado, né? Porque como é que você vai ter acesso a um tipo de dado como esse de uma organização particular? É muito difícil você ter esse tipo de informação, né? Principalmente de feiras livres, porque você tem vários CNPJs ali, né? Você tem um organizador. Um lucro baixo e pagar 15% acima de uma estimativa de um lucro muito baixo também. Exatamente. Você pode burlar, né? Esse tipo de situação. Mas, na verdade, a questão que foi colocada também em plenário, até teve uma emenda do vereador Abel de Madureira, que é o líder do governo na Câmara, de que esse percentual era muito alto, né? Essa taxa que estava sendo colocada sobre a presunção de faturamento, né? Sobre uma estimativa de faturamento, era muito alta. 15% era uma taxa muito alta e ele propôs a redução para 3%. Ele apresentou uma emenda com uma redução para 3% dessa taxa. Então, o empreendedor que vai fazer uma feira particular, ele paga 3% sobre essa estimativa de faturamento. Essa emenda foi aprovada, foi inserida no projeto. Os vereadores acreditaram que seria uma forma também de você aproximar a tarifa, nesse caso específico da feira particular, do imposto municipal, o ISS. Né? Era uma forma de você contrabalancear de uma forma mais parelha para os demais. A medida foi aprovada e agora o prefeito tem aí o tempo para regulamentar a atividade. Você tem aí o prazo também que está lá no escopo do projeto, são 30 dias, se não me engano, para o prefeito, a partir de agora, então, regulamentar esse tipo de situação. Colocou-se também uma questão do emprego, né, que essa era uma medida para preservar os empregos. Houve uma discussão importante, aí o Luiz Flávio colocou uma situação que não é assim também que se vai preservar emprego, você vai garantir emprego, porque na verdade você precisa criar outros mecanismos, outras formas de fomentar a economia, mas que não só
tornando medidas protetivas para determinados setores e deixando os demais, né, descobertos, enfim, é uma situação que você precisa trabalhar de uma forma macro, não só olhando setores específicos da economia. Mas de uma forma geral, a proposta, né, como a votação ela foi por 12 votos, todos os vereadores chegaram no consenso de que, apesar dessas nuances, né, dessas situações de contradição, enfim, que houveram na discussão, o consenso é de que o projeto era importante e por isso foi aprovado, né? É uma situação que a gente vai ter que aguardar agora a execução disso aí para saber efetivamente o impacto, né? O impacto, enfim, exatamente, o que isso vai trazer de relevante para o município, né? Agora o segundo projeto também que foi votado ontem é o projeto do orçamento impositivo, né? A primeira discussão é uma proposta de emenda à lei orgânica. Então, a segunda discussão acontece daqui a 10 dias. Né? Na própria lei orgânica determina esse prazo, né? esse intervalo de 10 dias de uma discussão e outra. Então, provavelmente a segunda discussão vai acontecer no dia 6 de junho, né? Sem ser na próxima sessão, na outra, né? Sem ser na sessão da semana que vem, na outra. Acontece essa segunda discussão. E esse sim é um ponto, eu diria que desse ano eu considero que foi um dos projetos mais importantes que a Câmara aprovou aqui, né? Vai destinar aí 1,2% da receita corrente líquida do orçamento, em torno de 874 milhões, 879 milhões, né? 1,2% desse valor dá em torno aí de 10 milhões e meio que vão vir para a Câmara para os vereadores apontarem como emenda. A grande diferença do que existe hoje para essa alteração, quando ela foi aprovada, quando ela foi executada, é que hoje o vereador ele pode apresentar emenda no orçamento, ele pode apresentar alterações, só que isso depende da sanção do prefeito. O prefeito precisa aprovar, precisa do aval do prefeito. Nessa situação, se aprovada, isso não depende mais do prefeito. Por isso chama emenda impositiva, porque ela impõe a execução. Deixa de ser uma espécie de sugestão que pode ser avaliada e acatada ou não e passa a ser quase que um cumpra-se. Exato. O prefeito aí teria que incorporar ao orçamento e Exato, executar. Exatamente, ele impõe. Ele impõe, né, nessa proporção de 1,2% da receita corrente líquida, 10 milhões e meio, isso é dividido entre os 13, né, vereadores, dá em torno aí de 800 mil reais, mais ou menos. Metade desse valor, 50%, tem que ir destinado para a área de saúde, né, emendas destinadas ao setor da saúde, e o restante eles podem administrar, podem indicar alteração nos diversos setores da administração pública direta e indireta. Não tem vinculação, não tem nenhum tipo de vinculação a respeito de área ou setor que você possa ter esse tipo de investimento. O que os vereadores colocaram é que, que existem situações assim que projetos simples, pequenos, né, de valores de coisas pequenas, de uma reforma de uma praça, uma colocação de uma lombada, coisas simples que no dia a dia ficam às vezes escondidas, né, da administração, que olha para o macro, para situações macro da administração pública. Os vereadores podem ter condição de colocar, de sugerir e de destinar esses recursos, que na verdade o recurso não vai para o vereador, né? Deixar bem claro isso, que não vai, esse recurso, não vai para o gabinete. Exato, ele não vem para o vereador, para o bolso do vereador, para ele fazer o que ele quiser. Não, ele é uma separação de uma parte desse 1,2% da receita que o vereador pode incluir em emenda, ele pode sugerir alteração. Mas esse recurso, ele é da administração pública, né? Ele é do executivo, porque é o executivo que vai continuar executando, ele só vai sugerir, né, formas de alteração, inclusive, como é que se diz? Quando você vai comprar produtos, né, fazer licitação, enfim, dessas emendas, tudo é pelo Poder Executivo, nada passa pelo Poder Legislativo, apenas a indicação dessa rubrica para determinada área, né? Então essa é a grande diferença, não passa mais pelo crivo do prefeito e fica o vereador, sim, nesse caso, uma participação direta na execução do orçamento. Bom, antes da gente falar, falta ainda um projeto para a gente. Sim. Antes da gente falar desse projeto, deixa eu
informar aqui a vocês que já estão abertas as inscrições para a 13ª Mostra de Artes Cênicas de Jacareí, que nesse ano apresentará 8 espetáculos inéditos nos segmentos artísticos de teatro, dança e circo. Acompanhe mais informações no Boletim de Notícias. Entre os dias 21 de maio e 1º de junho, companhias teatrais, dançarinos e artistas circenses de todo o país poderão se inscrever na 13ª Mostra de Artes Cênicas de Jacareí, que será realizada entre os dias 13 e 22 de julho. A participação é gratuita e os interessados devem acessar o site Fundação Cultural Sentiu e Sem Cedilha.com.br para o preenchimento do formulário de inscrição. A mostra desse ano terá 8 espetáculos, que serão escolhidos após a avaliação de critérios como interesse público, diversidade temática e estética. Pela regra, cada grupo ou artista poderá inscrever até 2 espetáculos, desde que não tenham sido apresentados em edições anteriores da mostra ou beneficiados pela LIC, Lei de Incentivo à Cultura, que fomenta o desenvolvimento de trabalhos artísticos aqui em Jacareí. Tá aí, fique ligado nessa programação importante, interessante de cultura e lazer aqui na nossa cidade. E o Colégio Resende, um abraço aí para os alunos e professores do colégio que nos acompanham agora ao vivo. Foi a 9ª escola a eleger um vereador jovem e mais uma vez quem venceu foi uma menina. Mas todos os candidatos tinham propostas relevantes e estavam engajados em suas campanhas. Segundo os educadores, o projeto é o caminho para um Brasil melhor. Acompanhe na reportagem. No silêncio e no vazio, algumas ideias podem ser formuladas, mas é só quando compartilhamos conhecimento que as ideias entram em ação. No Colégio Resende, os candidatos do Câmara Jovem criaram propostas políticas para sua escola, bairro e cidade. Então, as propostas que eu fiz da cidade são basicamente coisas relacionadas a um pouco de arte também, como mais espaços para recreação e também para ajudar a natureza, né? Como arborização de algumas ruas e o melhoramento de algumas calçadas também, que tem buracos, e aí eu acho que seria bem legal essas ideias. Adições nas grades extracurriculares da escola e também para a cidade, no quesito da segurança da cidade, que está um pouco ruim nesses tempos, e também para o jovem da cidade, para ele ter outras atividades fora de casa, para ele não ficar o tempo todo dentro de casa, fazendo outras coisas, para ele ter o que fazer também depois que ele sai da escola. Na cidade, eu propus uma ideia de melhorar as calçadas por causa dos deficientes visuais. Na escola, eu vim com uma ideia para a gente melhorar o ensino e o lazer dos jovens, fazendo bailes para arrecadar dinheiro para as nossas próprias ideias, nossos projetos. Agora, no meu bairro, né, como eles pediram para eu observar, eu pedi para fazer uma quadra, para tirarem as pessoas da rua, as crianças da rua. A Rebeca entrou na disputa para mostrar que o jovem precisa se expressar. Porque eu acho importante o jovem ter voz ativa na vida política de Jacareí, porque querendo ou não, a gente é a maioria. Existem muitos jovens, por exemplo, que não levam a sério os estudos e eu acho importante começar a levar isso a sério. Por exemplo, eu estou no 1º ano e eu acho importante desde já, ou até no ensino fundamental, a pessoa ter voz ativa. E falando em voz ativa, teve até discurso para conquistar o eleitor e fortalecer os ideais. Seria interessante um projeto de arborização na nossa cidade. Já pensaram em todas as ruas da cidade serem arborizadas? Árvores pequenas ou até mesmo frutíferas. Minha proposta para a melhoria das escolas é a criação de um site onde qualquer aluno de qualquer escola poderá dar sua opinião sobre sua educação, o que também será de grande ajuda para os educadores, para eles ficarem por dentro do que os alunos acham da educação que estão recebendo. Para o professor que organizou o Câmara Jovem na escola, discutir política ainda é um tabu, mas o projeto é um grande passo para quebrar paradigmas e mostrar o potencial do jovem. É importante eles se sentirem úteis, saberem que podem transformar toda essa realidade. Não é simplesmente eu dar uma ideia e não ficar comigo, mas assim pôr a mão na massa mesmo, né? Então esse projeto traz essa possibilidade dentro do bairro deles, dessa realidade, dentro da cidade como um todo, e eles perceberam que é necessário essa visão mais universal. O diretor pedagógico afirma que a geração pode oferecer um futuro melhor para o país. A criança, o jovem, eles têm esse poder, então eles têm que ser preparados, orientados e com certeza eu acho que dias melhores virão.
com essa preparação. Depois da apuração, foi a vez de eleger mais uma mulher para o Câmara Jovem. E a Maria Fernanda ressalta que as mulheres têm conquistado seu espaço na sociedade. Eu acho que tenho ganhado espaço cada vez mais, até porque a gente pensa diferente, a gente vê o mundo de uma forma diferente e isso é muito importante. Até porque a gente está se incluindo na sociedade novamente, uma coisa que não estava acontecendo há muito tempo. Obrigada. A mudança que você quer está nas escolhas que você faz. Parabéns aí a todos os alunos da escola e também os educadores que estão aproveitando essa oportunidade para fazer importantes discussões com os alunos, independentemente de apenas uma aluna ter sido eleita para participar aqui. A gente espera que ela seja uma multiplicadora dessas ideias e desse projeto também com os outros alunos da escola. Muito parabéns pela iniciativa e obrigado pela audiência de todos vocês aí. Vamos voltar aqui para a gente encerrar o bloco correndo, estourando tempo, com um projeto que tratava dos dispositivos de segurança nas piscinas públicas da cidade de Jacareí. Também aprovado, Rodrigo? Também aprovado, 12 votos, né, unanimidade. Basicamente o projeto trata da instalação de tampa anti-aprisionamento no ralo das piscinas, para que não aconteça problemas de acidentes, enfim, cabelo de mulher ficar preso, enfim, situações desse tipo. Teve uma emenda da Lucimar que esses equipamentos tinham que estar conforme a BNT, né, as normas e regras aí da Associação Brasileira de Norma Técnica, e uma segunda emenda do vereador Rodrigo Salomão, que alterou o prazo para que a validade dessa medida, né, quando ela entrar em vigor. Quando ela for sancionada, ela tem 90 dias para entrar em vigor. O projeto anterior da lei da Lucimar, ela colocava 30 dias e o Rodrigo achou por bem apresentar uma emenda e aumentar esse prazo para 90. Então está lá agora, é regra, é lei, vamos esperar a publicação oficial, né, e a partir daí 90 dias para começar a valer. E só deixando uma situação, é que são piscinas em espaços públicos. É isso que eu queria reforçar. Né, o particular não entra nessa medida, né, é uma outra situação, uma outra condição, um outro regramento, válido somente para os espaços públicos, piscinas onde tem espaços públicos. A gente espera que, então, os espaços privados, condomínios, clubes, associações e residências também se inspirem nessa lei para tomar as medidas necessárias, pensando na segurança. É grande o número de acidentes, a gente, para estudar esse projeto, você procura na mídia, você vê, é muito grande, e geralmente são crianças que sofrem, acabam vindo a óbito, tendo consequências em relação a isso. Piscinas bem rasas, mas a força da obstrução para que isso aconteça. Exato. Tá joia. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação, mais uma vez com a gente. Obrigado, Elton. Obrigado, Sibeli. Obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos. Tá joia. Vamos para um rápido intervalo e na volta receberemos Milene Santos, gerente do Centro de Atendimento Psicossocial 2, o CAPS 2. Não sai daí, voltamos já. Você sabe a diferença entre a coleta seletiva, o leve e o catatrecos em Jacareí? A coleta seletiva é o recolhimento daquele lixo seco, como papéis, plásticos, metais e vidros, que é retirado por caminhões e você deixa na porta da sua casa. Já os leves são os locais fixos de entrega voluntária em que você pode levar óleo de cozinha, pilhas, lâmpadas, material de construção de até 1 metro cúbico, móveis, eletroeletrônicos, eletrodomésticos e sucatas em geral. Finalmente, o catatreco é itinerante. O caminhão recolhe basicamente os mesmos materiais que o leve, porém ele se desloca até os bairros da cidade, sempre aos sábados de manhã. Confira os locais atendidos por esses 3 serviços de coleta de resíduos em Jacareí pelo site jacareí.sp.gov.br. A TV Câmara de Jacareí está com novos transmissores digitais, mais potência e maior alcance do nosso sinal. Sintonize 61.4 e acompanhe nossa programação.
o Poder Legislativo de Jacareí também no Instagram. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br. Acompanhe o trabalho do seu vereador, conheça os projetos em discussão e fique por dentro de todas as informações sobre a Câmara Municipal de Jacareí em nosso site jacareí.sp.leg.br. Estamos de portas abertas para te receber. Nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 5 horas da tarde. Venha até o Poder Legislativo Municipal, na Praça dos Três Poderes, número 74. Câmara Municipal de Jacareí, a Casa do Povo. Entre em contato com a Câmara Municipal de Jacareí. Nosso endereço é Praça dos Três Poderes, número 74, CEP 12.327-901, no centro de Jacareí. Você pode fazer contato pelo telefone 3955-2200 ou pelo e-mail câmara@jacareí.sp.leg.br. A Câmara Municipal de Jacareí quer ouvir você. Acesse o Facebook da TV Câmara de Jacareí. Curta nossa página, participe, escreva, envie vídeos e fotos dos acontecimentos da nossa cidade e fique ligado em nossa programação. facebook.com/TV Câmara Jacareí. Você sabe o que pode levar ao leve? É permitido levar sobras de obras de construção civil até 1 metro cúbico por viagem, como blocos, tijolos, madeira, concreto, telhas, pisos, azulejos, fios, tubulações, latas de tinta e gesso. Sobras de podas de jardins. Móveis domésticos, como armários, sofás, cadeiras e colchões. Equipamentos domésticos e eletroeletrônicos, como geladeiras, televisores, aparelhos de som, computadores, micro-ondas, fogões, lâmpadas, pilhas e baterias de celular, pneus e materiais recicláveis como papel, papelão, plástico, sucata ferrosa, vidro e óleo de cozinha. Acompanhe as discussões e votações das leis da cidade nas sessões ordinárias. Conheça os projetos e as ações dos vereadores. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Jacareí. Toda quarta-feira, a partir das 9 da manhã, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Jacareí e também pelo site jacareí.sp.leg.br. Conheça os projetos em tramitação na Câmara Municipal de Jacareí. Participe e dê sua opinião. jacareí.sp.leg.br. Promover o acesso à informação para os cidadãos de Jacareí. Acesse o site da Câmara Municipal. Clique em Transparência na página inicial e conheça os dados relevantes dos poderes Legislativo e Executivo de Jacareí. Encontre as informações que procura de forma fácil e rápida. jacareí.sp.leg.br. Felicidade é a esperança de uma vida melhor. Foi por isso que surgiu Criança Feliz. O programa está levando apoio e informação em casa para famílias em todo o Brasil. Afinal, está aprovado.
Cuidados e estímulos adequados nos primeiros anos de vida reduzem a desigualdade e geram muito mais oportunidades no futuro. Criança feliz. Quanto mais cuidado, mais futuro. Estamos de volta com o Bom Dia Jacareí. Vamos conversar agora com a Andréia Batista, que é gerente de saúde mental, que presta atendimento às pessoas com sofrimento ou com transtorno mental aqui do município. Bom dia, Andréia. Bom dia. Andréia, o que é o CAPS? O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial, é um equipamento destinado a pessoas que sofrem com transtorno mental. Eles são portas abertas, né? E substitutivos às internações psiquiátricas. Quantos CAPs nós temos na cidade? Em Jacareí nós temos 3 CAPs, né? Nós temos CAPs de modalidade AD, que é álcool e droga. Temos CAPs 2, que é o CAPs transtorno mental adulto. E temos o CAPs infanto-juvenil. E para qualquer pessoa pode ir? Por exemplo, eu acho que eu estou em depressão, por exemplo. Como que eu faço? Eu preciso primeiro passar por alguma unidade de saúde, eles encaminham, eu posso ir lá direto? Como que é o procedimento em relação a isso? Então, o CAPS, ele trabalha como portas abertas, né? Nós temos, os 3 CAPs, nós temos um modelo de atendimento de plantão. Tem um técnico de plantão que vai atender quem procurar a unidade, né? Então, vai ter uma pessoa que vai estar disponível para ouvir aquela pessoa naquele momento. Não precisa ter encaminhamento, tá? Então é só procurar as unidades que será atendido. Okay. Vamos repetir, o CAPS 1 é para atendimento? Em Jacareí nós temos 3 modalidades de CAPS. Nós temos o CAPS AD, né, que é destinado para as pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas. Esse fica localizado aonde? Fica localizado perto da Secretaria de Saúde, na Major Acácio Ferreira, 840, ok, no Jardim Paraíba. Daí nós temos o CAPS transtorno mental, o CAPS 2, que fica lá no São João, é para adulto, né, para população acima de 18 anos, e nós temos o CAPS infanto-juvenil, que fica no Flórida, na Rua Montana, que é para criança e adolescente, que sofre com transtorno mental. Bem, vamos fazer uma pausinha aqui, Andréia, porque agora é hora de chamar as atrações do Cineclube, que convida para a exibição desta quinta-feira, o cinema de quinta. O filme hoje é O Guia do Mochileiro das Galáxias, baseado na obra de mesmo nome do escritor Douglas Adams, publicado em 1979, esse livro que se tornou um livro cult aí na cultura pop. Vamos conferir com o Rodrigo Romero mais sobre esta atração do Cineclube. O filme que o projeto Cinema de Quinta vai exibir nesta quinta-feira, dia 24 de maio, é Guia do Mochileiro das Galáxias. Será às 7 da noite com entrada gratuita, lá na Sala Mário Lago. A fita foi lançada em 2005 e mostra as aventuras de Arthur, um sujeito aparentemente normal, que, como quase todo mundo, está tendo um péssimo dia. Ele fica sabendo que a sua casa vai ser demolida e descobre, quase ao mesmo tempo, que o seu melhor amigo é um ET. Olha que coisa! O objetivo dos ETs é construir uma estrada hiperespacial. Arthur, what if I told you I was from another planet? What the hell are those things? Attention, people of Earth.
I regret to inform you that in order to make way for the new Hyperspace Express route, your planet has been scheduled for demolition. Have a nice day. Hang on, we're hitching a ride. Bom, se você tiver a curiosidade e o interesse de ver esse Guia do Mochileiro das Galáxias, então o seu destino é ir nessa quinta-feira, às 7 da noite, lá na sala Mário Lago. Tá aí, obrigada, Rodrigo, pela dica. E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico lança amanhã, sexta-feira, o programa Mapeamento de Cadeias Produtivas Industriais de Jacareí. O evento acontece a partir das 8h30 no Ciesp, que fica na Avenida Dr. Antônio Ferreira Risini, 450, Jardim Elza Maria. O programa é voltado para o universo das indústrias de qualquer porte e tem como objetivo conhecer a estrutura da cadeia produtiva em Jacareí, diagnosticar, por exemplo, dificuldades na viabilização de negócios entre as empresas aqui dentro do município. Então, não se esqueça, é amanhã, sexta-feira, a partir das 8h30 no Ciesp. E a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher está analisando um projeto de lei que torna mais humano o atendimento ao casal que tiver a gravidez interrompida. A medida visa proteger principalmente as mulheres de situações embaraçosas vividas durante a perda de um bebê. Vilma Magalhães teve complicações durante a gestação e precisou fazer uma cesárea com menos de 7 meses de gravidez. O bebê nasceu com vida, mas morreu 5 dias depois. Completamente em choque, Vilma conta que não teve a reação de se despedir adequadamente do bebê. Ela diz que até hoje lamenta por não ter pegado o filho no colo após a morte dele. Ela acha que o hospital não estava preparado para dar as orientações necessárias. Hoje eu percebo assim a necessidade, a importância de uma psicóloga no hospital. Porque se eu tivesse recebido a orientação correta, que era importante eu pegar no meu filho, se eu tivesse um tempo para ficar com ele, para me despedir dele, eu teria pego ele no meu colo, eu teria dado um beijo de despedida, eu teria abraçado o meu filho. E eu não tive essa oportunidade e hoje eu me arrependo. Para evitar situações como essa, a Câmara está analisando um projeto de lei que humaniza o atendimento às mulheres que tiverem a gravidez interrompida. O objetivo é preservar o casal que enfrenta um momento tão doloroso. Pela proposta, a mãe que tiver a gestação interrompida terá acomodação em quarto que não fique na ala de maternidade, oferecida às mães que estão com seus filhos vivos. Será dada aos pais a oportunidade para despedir-se do feto falecido com 24 semanas ou mais de gestação. Os pais terão direito de obter o registro de nascimento com o nome e sobrenome escolhido por eles, com o carimbo da mãozinha e do pezinho para feto falecido com 24 semanas ou mais. E por último, a gestante receberá acompanhamento psicológico quando for diagnosticado alguma alteração no feto que leve à morte. Maria Helena Franco é a responsável pela ONG Amada Helena e deu entrevista via internet. A instituição luta para que a sociedade respeite o momento de luto enfrentado pelas gestantes que tiveram a gravidez interrompida. Mesmo na gestação já existe esse vínculo, já existem as expectativas, já existe todo um amor que se nasce ali com aquela criança, não é? Então, quando ela morre, quando a gestação não chega a bom termo, ou morre logo que nasce, é uma dor muito grande. Só que quem olha de fora, sem empatia, vai falar, mas o bebê era pequenininho, isso não é um luto. Isso é muito cruel. A deputada Keiko Ota é a autora da proposta. É um projeto simples, né, que já fala tudo. Elas querem que acolhem as mães, né, para que elas tirem essa dor e também a capacitação desses profissionais nesse momento para lidar com essa situação, até prevenção de não acontecer, né? Porque tem muitos erros médicos também, então é importante, é isso que elas querem.
Tá aí, por falar em humanização, na última sexta-feira, dia da luta antimanicomial, o centro de Jacareí, vamos ver aí, temos algumas imagens, o centro da cidade de Jacareí parou para ver a caminhada que reuniu mais de 250 pessoas que carregavam faixas e cartazes, reivindicando por tratamentos psiquiátricos mais humanizados. A caminhada começou no Parque da Cidade às 9 da manhã e foi até o Parque dos Eucaliptos. Participaram do evento pacientes dos centros de atenção psicossocial, familiares, profissionais da saúde, estudantes de psicologia e outras pessoas aí que estão envolvidas com essa temática. Tá aí, você acompanha a passeata importante, a questão da luta antimanicomial. Vamos voltar ao estúdio aqui com a Andréia. Andréia, o que é a luta antimanicomial e qual que é a importância dela no tratamento aí das pessoas com algum tipo de transtorno ou algum caso de saúde mental? Bom, a luta antimanicomial é a luta pela garantia dos direitos dos pacientes que sofrem com transtorno mental, né? Há muito tempo, esses pacientes eles foram segregados, eles foram tirados, né, do direito de conviver na sociedade e internados em hospitais psiquiátricos por anos e anos, sem tratamento, né, porque lá eles ficavam segregados mesmo. E daí juntou uma turma de trabalhadores da saúde mental que estava insatisfeito com esse tratamento desumano que os pacientes recebiam e fizeram em 1987, um movimento na cidade de Bauru. E daí, aqui no Brasil, ficou considerado como um marco da luta antimanicomial. Então, há 30 anos, a gente vem lutando aí com a questão da reforma psiquiátrica, que está passando por um processo ainda, né? A reforma não está concluída. E a gente luta por garantia de direitos mesmo, que esse paciente ele tenha o direito de conviver em sociedade e que ele possa escolher o tratamento que ele quer. Né, um tratamento mais humanizado, democrático, que ele possa fazer parte desse tratamento. Uma parte importante desse trabalho é conscientizar também as pessoas que às vezes não têm um convívio com um paciente como esse, de que é seguro e é saudável que ele tenha um convívio com a sociedade, porque a gente vem do manicômio aquela ideia de tirar essa pessoa, né, da circulação da sociedade, muitas vezes limitar mesmo a circulação dela. A luta antimanicomial, ela propõe o fim desse tipo de internação ou alguns casos ainda. Como é que é isso para a gente explicar para uma pessoa que ela pode achar que uma pessoa que tem uma doença mental é perigosa para o convívio dela? Sim, a loucura tem um estigma muito forte ainda na sociedade, né? De que o louco, ele é perigoso, ele precisa ficar afastado do convívio. E a gente que trabalha com essa população, né, os CAPs diretamente, a gente está aí provando dia a dia que essa população, né, que essas pessoas que sofrem com transtorno mental, elas podem conviver, né, elas têm o direito de conviver como todos nós temos em sociedade, em liberdade, e elas têm o direito de ficar, né, com a família e ter um tratamento mais humanizado, né? A gente prova com o trabalho dos CAPs que as oficinas terapêuticas é tão importante quanto tomar medicação, né? Esse tratamento mais humanizado mesmo, onde o paciente consegue dizer o que ele quer, expressar o seu sentimento através de um grupo de reflexão, através de uma oficina terapêutica e não só tomar remédio. E a gente não quer mais isso, a gente quer que esses pacientes tenham garantia de direitos mesmo, né? Porque eles foram muito tempo marginalizados, segregados, esquecidos em hospitais psiquiátricos e não tratados, né? Naquela época não existia tratamento, a única forma de tratamento era a internação. E daí com a luta antimanicomial, com a reforma psiquiátrica, eu acho que a coisa mais importante de tudo isso foi a criação do Centro de Atenção Psicossocial, onde a gente consegue cuidar desse paciente de uma forma integral, né? A família também é cuidada pelo CAPS. A ideia do CAPS, a criação dessa política pública, ela é fruto, então, da luta antimanicomial? Sim, ela é fruto da luta antimanicomial. Foi a partir do movimento, né, que começou lá em Bauru, em 1987, que em 2001 foi criado o primeiro Centro de Atenção Psicossocial no Brasil. E a partir de lá tem muitos CAPs no Brasil e a gente tem provado com esse tratamento
que os pacientes podem sim conviver na sociedade, né? Eles têm o direito de mostrar quem são, né? É uma forma de existir diferente, eles têm que ser respeitados por isso. Toda a formação do profissional, então, que está nos CAPs, que está trabalhando com essa questão, ela é uma formação hoje diferente da formação que era dada antigamente aos profissionais? Sim, nos CAPs a gente trabalha com equipe multiprofissional, né? Então nós temos psiquiatras, assistentes sociais, terapeuta ocupacional, psicóloga, farmacêutico, enfermeiro, técnico de enfermagem. E esses profissionais, eles diariamente, eles discutem os casos, eles têm, estão em articulação com a rede de saúde do município também, com a atenção básica, né? Então, são profissionais que estão diretamente ligados com essa temática da questão da saúde mental. André, quando a gente fala em saúde mental, a gente pensa na pessoa que, como você falou, que tem... É louco, a gente fala, é correto eu falar isso? Uma pessoa que sofre com loucura ou sofre com algum casos mais graves, como por exemplo esquizofrenia. É correto falar louco? Na verdade, a gente não procura falar louco, né? A gente fala pessoa com transtorno mental. Com transtorno mental. As próprias pessoas com transtorno mental, elas não gostam, né, de serem chamadas de loucas. E tem um estigma muito forte ainda por trás disso, né? Porque traz aquela questão de ser perigoso, de não conseguir conviver em sociedade. E os CAPs, eles mostram pra gente que não, que dá para conviver sim. E não é só para quem, né? Você citou a questão da esquizofrenia. No CAPs adulto, né, o CAPs 2, transtorno mental, a gente tem pessoas que fazem tratamento para depressão, transtorno de personalidade, né, álcool e droga, as pessoas que têm algum tipo de dependência com álcool ou outra droga, a questão do cigarro, a pessoa que quer parar de fumar também, a gente faz um trabalho nos CAPs AD. E nos CAPs infanto-juvenil a gente tem, né, o tratamento das crianças e dos adolescentes, né? Autista, transtorno de personalidade também, aquela criança que é um pouco mais agitada, que a mãe não sabe lidar muito, a escola pede uma ajuda para o CAPs faz uma avaliação, não necessariamente faz um trabalho, um tratamento no CAPs, mas o CAPs, ele é porta de entrada para essas avaliações no município. A porta de entrada para todo o serviço de saúde do município. De saúde mental do município, mental, sim. É o CAPs, é a porta de entrada. Ele é norteador de saúde mental do município. Interessante perguntar isso, eu estava te perguntando da questão do transtorno mental, porque a gente acabou de fazer um programa sobre depressão, um programa colaboração, inclusive a gente gravou lá no CAPs, ouviu o pessoal de lá. E existe um estigma também muito grande. Por mais que o número de casos de pessoas com depressão venha aumentado, pelo menos mostram os indicadores, vem aumentando, sobretudo na população jovem, muitas pessoas se envergonham de procurar ajuda ou têm muitos tabus em relação a admitir que está com esse problema, porque associam isso de alguma forma à loucura ou alguma coisa assim. O CAPs atua também nessa área? Sim, o CAPs atua também nessa área, né? A gente tem, conforme eu já falei, nós temos uma equipe, né? E todos os dias tem um profissional disponível para acolher quem chegar no CAPs, né? Às vezes é um familiar que está procurando ajuda, não sabe como lidar, uma mãe, né? E a questão da depressão tem aumentado muito os casos, né, de procura nos CAPs, porque eu acho que os serviços estão sendo mais conhecidos agora e eu acho que as pessoas estão tendo mais coragem de procurar essa ajuda, né? Porque ainda tem muito preconceito, aquela coisa de que a depressão é frescura, de que a depressão a pessoa não sabe lidar com isso, né? Então, mas assim, os CAPs, eles têm mostrado que é fácil esse tratamento, né? A gente tem uma pessoa disponível todos os dias para fazer o acolhimento. Então, portas abertas. Você passou na frente, está com dúvida, entra e que vai ter uma pessoa para te atender. André, a gente falou ali na matéria que a família, o casal que perde o nenê, precisa de um atendimento humanizado e esse projeto é um projeto em tramitação na Câmara dos Deputados, mas para os casais aqui de Jacareí que passam por esse processo de perder um nenê, às vezes ainda na gestação e deve vir aquela depressão de quem está passando por esse trauma, vocês também têm esse tipo de atendimento?
Olha, os CAPs, eles fazem os acolhimentos, né? Qualquer pessoa que chegar, ela vai ser acolhida. Se não for uma demanda de CAP, se não for uma demanda de saúde mental, a gente vai encaminhar para outro serviço do município, né? Em Jacareí nós temos 18 unidades de saúde e a grande maioria delas tem psicólogo nessas unidades de saúde. Então, quando o técnico de plantão do CAPS, ele fizer um acolhimento e não for um caso de saúde mental, ele vai encaminhar para um outro serviço da cidade. No caso de um casal que está precisando de uma assistência psicológica, vai encaminhar para o profissional, para o psicólogo da atenção básica da região da onde mora aquele casal que está precisando de ajuda. Esse pessoal da atenção básica, que tipo de casos voltados para essa área mais das emoções, que tipo de casos eles atendem? Os psicólogos da atenção básica, eles atendem basicamente tudo, né, que aparece na atenção básica, luto, casos de separação, os casos mais leves, né, depressão, ficam na atenção básica também com psicólogo. E a atenção básica, o legal frisar é que também trabalha com equipe, né, não é só o psicólogo. Então tem o enfermeiro, também é feito um acolhimento na atenção básica também. A atenção básica encaminha muitos casos para os CAPs, né? Porque como a atenção básica, ela conhece o território onde ela atua, então os agentes comunitários vão na casa, às vezes identificam uma pessoa com depressão, uma criança um pouco mais agitada, então encaminham para os CAPs e é feito essa articulação no território. A gente está sempre conversando com as unidades de atenção básica para melhorar esse serviço para a população de Jacareí. Olha só, não tinha ideia que até esses casos de luto, esse tipo de atendimento se resolvia na atenção básica. Eu achava que era mais que você está passando por uma necessidade, assim, você vai procurar uma igreja, vai procurar um grupo de amigos, mas eu não sabia que a saúde pública também fazia esse tipo de atendimento. Sim, a gente faz bastante. Os psicólogos da atenção básica, né, eles atendem basicamente tudo que aparece no território. É claro que a demanda é muito grande, né? Então precisa ter um filtro nisso, né? Então os casos que são de saúde mental são encaminhados para os CAPs e os casos mais leves ficam na atenção básica, né? Mas a atenção básica, como ela trabalha com equipe multidisciplinar também, então os casos não ficam só com o psicólogo, né? O enfermeiro, o agente comunitário, que é uma peça muito importante, né? Na questão da saúde da família. E a gente se conversa muito, né? As equipes de atenção básica com as equipes de atenção especializadas, a gente se conversa muito. Então, a gente também matricia as unidades de atenção básica para poder atender no território, né? Porque senão os CAPs também não vão dar conta, né? Se chegar tudo para a gente, então a gente matricia para as unidades de atenção básica também atender no território. André, o pessoal está nos acompanhando aqui. O Paul Constantinides, ele colocou um link para um curta-metragem feito sobre um poema que tem como tema depressão. O pessoal aqui de Jacareí que fez, está colaborando aqui com a gente no Facebook, você que está nos assistindo. E o João Paulo, acho que de certa forma a gente já respondeu isso que ele pergunta, mas eu vou voltar aqui para de repente a gente ser mais específico. Ele pergunta se existe algum parâmetro que classifica níveis de risco que determinam a necessidade de internação ou permitem o convívio familiar de uma pessoa com transtorno mental. Olha, hoje, né, as internações, a gente luta muito para que as internações sejam feitas em leito de hospital geral, né? Que a pessoa que tem um transtorno mental, se ela tiver uma crise, ela seja atendida aqui em Jacareí, no caso, seria Santa Casa. E depois ela volte para o convívio da família e continue o tratamento no CAPS, né? Eu acho que dependendo da crise que a pessoa tiver, né? Nós não somos contra a internação psiquiátrica, né? Porque tem casos que precisa internar. A gente é contra a internação que segrega e como única forma de tratamento. Eu acho que a pessoa, quando ela passar a crise, ela tem que voltar para a família e continuar o tratamento em um dos CAPs que ela já fazia o tratamento, ou se não, procurar um dos CAPs. Mas essa questão de nível, né, é um pouco complicado, porque a gente precisa avaliar como é que é essa crise do paciente, né? Mas a gente acredita que são poucos os casos que precisa de internação, né?
Os CAPs, eles são bem resolutivos nisso, né? O CAPs AD, por exemplo, ele é um CAPs 24 horas. Então, tem algumas pessoas que ficam no CAPs AD, né, internados por até 14 dias, no próprio CAPs mesmo. Mas, assim, é uma internação diferente de um hospital. Durante o dia, ele faz as oficinas, eles fazem os grupos, e à noite, eles vão para os leitos, né? Mas passou desses 14 dias, a equipe avalia, se ainda estiver precisando, fica mais um tempo, se não, volta para casa e continua o tratamento no CAPs. Acho que também muitas vezes as pessoas, quando pensam assim, internação, pensam em casos emblemáticos, como Suzane Richthofen, ou pessoas que cometeram crimes, e aí a gente fala de o fim da internação, as pessoas acho que também associam que gente assim, então não tem que estar preso. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Cada caso é um caso, né? A gente não pode generalizar. Tem casos que realmente são muito complicados e precisam, sim, né, de um outro tipo de intervenção. Mas a gente está falando da grande maioria dos casos que não precisam, né? Porque uma pessoa que cometem atos assim, sim, né, de violência. De violência, uma pessoa que tem uma esquizofrenia, por exemplo, né? Ela é um esquizofrênico, ela vai ser um esquizofrênico pro resto da vida. Porém, ela saiu daquela crise dela, ela pode voltar a conviver em sociedade, né? Agressividade não é sinônimo só da pessoa que tem né, algum transtorno mental. Qualquer pessoa pode se tornar agressiva, né? Então, é isso que a gente quer mostrar, né? Nós, trabalhadores de saúde mental, a gente quer mostrar e defende a ideia de que essas pessoas podem sim conviver em liberdade, né? E escolher a forma de tratamento que elas querem ter. Tá joia. André, algum último recado, alguma mensagem para a população que você queira passar? Bom, se alguém ainda ficou com alguma dúvida, né, pode procurar os 3 CAPs que a gente tem no município, o CAPs AD, o CAPs 2, o CAPs Infanto-Juvenil, para tirar as dúvidas, e estamos de portas abertas para receber a população que precisa, né, de algum atendimento aí na questão de transtorno mental. E só para frisar também que os casos leves do município, eles são atendidos no ambulatório de saúde mental, que fica dentro do SIM, né, aqui em Jacareí. Os transtornos mais graves vão para os CAPs e os transtornos mais leves ficam no ambulatório de saúde mental. Então, quem tiver dúvida ou apenas quiser conhecer o trabalho dos CAPs, né, que é um trabalho bem diferenciado, a gente trabalha com oficinas terapêuticas, grupos, a gente não se baseia só na medicação, né? O psiquiatra do CAPs, ele é mais um da equipe, ele não é o detentor do saber ali. Então, os casos são discutidos em equipe. Então, qualquer pessoa que tiver dúvida pode procurar os CAPs, que a gente vai estar à disposição para acolher quem precisar. Ok, obrigada, Andréia. Eu que agradeço. É isso aí, o Bom Dia Jacareí fica por aqui. Acompanhe as nossas fanpages no Facebook, em facebook.com/TV Câmara Jacareí, e também na página da Câmara Municipal em jacareí.sp.leg.br. Estamos também no Instagram, procure por Câmara de Jacareí e nos siga por lá também. Voltamos amanhã com a programação cultural do fim de semana, informações do esporte em nossa cidade e muito mais. Bom Dia Jacareí tem 2 reprises diárias, logo mais ao meio-dia e depois às 11 da noite. Sintonize 61.4 HF ou nos assista 24 horas também pelo YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Muito obrigado pela sua audiência, nos vemos amanhã.